O diário de uma sobrevivente do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Essa história é baseada em um fato real, que foi documentado através de fotos, cartas e diários. Só relato sobre isso para que algumas pessoas que não sabem o que realmente aconteceu venham tomar conhecimento para compreender um pouco do que está por trás da história, viajando ao passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, os sociais nacionalistas alemães mataram milhares ou até mesmo milhões de judeus de toda a Europa, nos chamados campos de concentração ou campos de extermínio. Nossa mãe entrou no quarto e disse que os alemães haviam invadido o país. E nós logo imaginamos que eles nos matariam instantaneamente. À noite, bateram com força na porta. Meu pai se levantou e foi abrir a porta. E logo estavam à sua frente 3 policiais da Hungria. E o mandaram sair de casa. Então eles gritavam: "Fora de casa! Saiam rápido!" E logo os policiais jogaram meu pai ao chão e tomaram a chave de suas mãos. Meus irmãos começaram a chorar e gritar. E meu pai se virou para nós com lágrimas nos olhos e a voz trêmula e disse: "Não chorem, vocês precisam serem fortes. Logo chegará o tempo que poderemos retornar para casa." Só que nunca mais voltamos para casa. Em Israel, 74 anos depois, a mulher que escreveu essas linhas vive desde 1949 na Cidade Santa. Seu nome é Cindy Sirena Müller. E nasceu e cresceu na então Galanta, na Hungria. Cindy tem 91 anos e é sobrevivente do Holocausto e possui um documento único de 54 páginas de um diário do ano de 1944 que ainda como jovem escreveu sobre o seu destino e sua família. Cindy tinha 14 anos quando ela, seus pais, seus irmãos e suas irmãs foram deportadas pelos nazistas, primeiro para Auschwitz, Birkenau e depois para um campo de concentração em Baixa Silésia. Lá, ela escreveu todas as suas experiências terríveis cuidadosamente. Ela guardou todas as suas memórias. Só agora ela está pronta para contar sua história, abrindo para o mundo o seu diário. Eu lutei para dizer ao mundo: esses são os resultados angustiantes e perturbadores, como todas as histórias das pessoas que viveram o Holocausto. E eu sempre me perguntava como que eu pude escrever tudo o que estava vivendo sem ser pega de surpresa, pois tudo era muito perigoso. Mas mesmo assim eu corri mais esse risco. Eu vivia com a minha família em uma pequena cidade na Hungria, chamada Galanta. E aí o meu destino e o de mais de 100 mil outros judeus húngaros começou no dia 19 de março de 1944, com a invasão do trecho do exército alemão. Hitler criou uma operação chamada Margarete, querendo assim impedir que a Hungria se juntasse aos outros aliados na esteira das tropas contra os alemães. Fortes comandos especiais sob a direção do SS-comandante Adolf Eichmann. Ele deveria resolver a questão judaica na Hungria. E os judeus eram obrigados a usarem uma estrela amarela. E juntamente com a Brigada da Hungria, os nazistas alemães passam pelas ruas com caminhões, juntando as pessoas, as famílias judaicas, invadindo suas casas para retirar seus pertences de lojas, de plantações, sem deixar passar em branco nenhum judeu e também a nossa família. E então é aí que começa o meu grande pesadelo, que eu, com apenas 14 anos de idade, tive que escrever na minha história, no meu diário. Todos nós começamos a fazer algumas malas. Tínhamos alguns pertences nas mãos. Os soldados gritavam: "Vamos logo, depressa! Saiam todos rápidos de dentro de casa!" Eu não aguentava mais.
Eu olhei pela última vez para dentro de casa antes de sair e fechar a porta para sempre. E na porta os soldados colocavam um lacre com um carimbo. Eu me virei mais uma vez, novamente, e então entendi. Nunca mais eu vou abrir essa porta. Ela está fechada para sempre. Nós fomos banidos da casa que meu pai comprou e o meu coração ficou partido. Talvez os meus pais estavam sabendo para onde iríamos sermos levados, porém nenhum de nós tínhamos a mínima ideia que eles nos queriam assassinar. No final de maio, os soldados alemães, junto com os policiais húngaros, levaram centenas de famílias judeias para a estação do trem de Galanta. As famílias, desesperadas e sem ideia do que iria realmente acontecer, vêm de todos os cantos daquela cidade e levavam consigo alguns pertences que lhes eram permitidos e que lhes cabiam nas malas. E logo chegamos na estação do trem, aonde os vagões, que na verdade eram normalmente para transportar os animais, estavam nos aguardando. Bem, mas isso não foi tudo. Primeiramente, tínhamos que tirar as nossas roupas, até ficarmos completamente despidos, para que os soldados começassem a examinar nossos corpos nus. E então podíamos ficar sabendo o que nos eram permitidos levar ou não. Nós enchemos o vagão do trem na segunda-feira, às 9 horas. Eu me sentei em cima das malas, comi um ovo cozido que tirei da bolsa e fiquei aguardando a hora de me despir para os soldados fazerem a visitação corporal. E isso foi terrível. Eu estava muito nervosa e sabia que antes de entrar no trem, eles ainda iriam nos tirar as malas que carregamos ao vagão. Tudo nos foi tirado. As mulheres tinham que entrar à direita, os homens à esquerda, para a visitação corporal, em uma cabine muito pequena. Uma parte das malas vai para o vagão, o resto é simplesmente jogados fora. Eu queria ir buscar minhas coisas que eles jogaram fora e, como resposta, eles me bateram no rosto. Mas isso não doía. Nós estávamos prontos. E a partir de então acontece a massiva deportação de judeus na Hungria. Adolf Eichmann, comandante e diretor do Departamento Judaico de Segurança do Reino, tomou como objetivo matar mais de 800 mil judeus que foram presos pelos nazistas alemães. Em uma lista, os assassinos escrevem meticulosamente os números de pessoas, assim como a forma que eles iriam serem executadas e como iriam serem transportados. Nos meses seguintes, ainda serão maior os números de pessoas que serão transportadas a esses campos de concentração para serem assassinadas. Para muitas pessoas, os seus destinos já eram decididos entre uma parada e outra, entre uma cidade e outra. Eu e minha família, minhas irmãs, Nick e Dori, meus irmãos, Ruby e Barry, e meus pais, estávamos todos amontoados no vagão, com os outros. Isso foi o início de uma tortura insuportável. 45 é o nosso número. Nós embarcamos. Levamos um balde com água para a viagem. Às 5h15 os vagões serão fechados. Eu só consegui entrar no que tinha 4 janelinhas abertas, realmente parecidas janelas de prisões. E eu me sentia assim, uma prisioneira. Nós fomos mantidos como animais presos, mas nós não éramos os animais, mas sim eles, os soldados, que nos mantinham ali presos. Nomes eram chamados e todos se perguntavam quem estava onde. Nós perguntávamos aonde está a nossa avó e novamente um eco, sem resposta. O trem apita e continua a viagem. Os homens rezam, todos se entreolham. Minha mãe olha a minha irmã e diz, em voz alta, por favor, rezem por ela, ela não está bem.
As pessoas começaram a procurar em suas bagagens um pouco de vinagre ou álcool e passam na testa da minha irmã. E logo ela melhora. Ela foi levada à janela do vagão para poder respirar. As pessoas continuam rezando. De repente, a porta se abriu e, graças a Deus, entrou um pouco de ar fresco. São soldados alemães. Uma lanterna acesa vem em nossa direção. Em cada parada, em cada estação que o trem parava, significava para muitas vidas o final. Às vezes, os soldados faziam paradas em algumas estações provisórias simplesmente para jogar cadáveres fora que já estavam mortos há muito tempo dentro dos vagões por não terem aguentado a viagem. Um simples apontar de dedo decidia em cada estação quem vivia ou quem morria. Aqui, a última etapa, antes de chegarmos à nossa estação final. Aqui, os soldados fizeram uma estação provisória, construída em uma fábrica de tijolos, que deverá, nos próximos dias, aguardar mais de 4.000 pessoas antes de continuarmos a viagem. Eu e minha família tínhamos que dormir no chão, em uma barraca, e eu continuava sempre escrevendo no meu diário. A situação piorava cada vez mais dramaticamente. Eu me acordei com os pássaros cantando. Cocei os olhos e perguntei: aonde estou? Ah, ok, agora já sei. Eu estou na fábrica de tijolos. Me levantei e me espreguicei ao levantar desse canto desconfortável. E agora é que estava horrível. Minhas costas e minhas mãos doíam por ter dormido por cima das bagagens. Não foi necessário eu me vestir, pois eu já dormi de roupa. Eu sentia vontade de me lavar, mas não tinha como. Esse foi o primeiro dia em uma fábrica de tijolos. Agora é terça-feira. O sol olha curiosamente através das nuvens. Porém, nem ele mesmo nunca tinha presenciado algo assim. Tantas mulheres, homens, meninos e meninas parados, pensando com os olhos semiabertos, como se não quisessem acreditar que você próprio estaria ali, vivenciando tudo isso. Que bom se isso fosse apenas um pesadelo, mas não. Você não deveria também sonhar com algo assim. Finalmente, os soldados dão as ordens para continuarmos a viagem. No dia 12 de junho, se movimenta o primeiro trem com 2.899 pessoas a bordo. Eu e minha família estamos nesse trem. Um segundo transporte vem logo atrás, com 1.980 pessoas. Mas ninguém faz a menor ideia que o horror imaginável ainda se seguirá. Os soldados nos empurraram nos vagões. Nos foi obrigado deitarmos no chão. Não havia lugar suficiente para nos deitarmos, pois ali estavam 75 pessoas em um vagão de trem. Nós não conseguíamos respirar. As janelas eram pequenas demais, apenas com 30 centímetros de largura, com ferros grossos gradeados, para que não tentássemos fugir pelas janelas. A partir de então, não foi mais possível escrever no meu diário. Eu rasguei todas as folhas do diário e dobrei, amassando para esconder nas paredes. Eu guardei essas folhas como um grande tesouro. Então, mais tarde, eu continuei escrevendo para conseguir transmitir todas as minhas memórias traumáticas de Auschwitz. Consegui transmitir todo o conteúdo das minhas lembranças. Mas naquela época eu jamais poderia imaginar que com as minhas memórias poderia um dia escrever uma parte da história negra da Alemanha. Hoje, uns 74 anos depois, cada linha do meu diário é um importante testemunho que o assassinato de milhões da população judaica não deve ser esquecida. Quando eu penso que milhares de pessoas negam o Holocausto e o que aconteceu naquele tempo, eu fico muito triste.
e eu luto para que as pessoas fiquem sabendo tudo o que aconteceu. Já estava amanhecendo quando chegamos à última estação na Hungria e ali foram retirados muitos cadáveres para serem jogados fora. Pobres mães que não podem nem sequer fazer o funeral de seus filhos e nunca vão saber aonde foram enterrados. Nós deixávamos uma estação atrás da outra. Chegando à noite, eu gostaria de ir ao banheiro, mas não dava, pois não existia banheiro. Tudo o que havia lá era apenas uma panela, e a água estava ficando cada vez menos. Não podíamos nos deitar, pois tinha sempre que ficar 2 pessoas em pé quando alguém quisesse se deitar. Graças a Deus, são poucas as crianças aqui no vagão. Elas choram. Somos empurrados, xingados. Eu durmo escorada nos joelhos da minha mãe. E mais uma estação. O trem parou. E ouve-se muitos gritos lá fora, muita confusão. E os soldados gritavam lá de fora: "Silêncio!" Mandaram abrir a porta e meu pai correu e abriu a porta. E um soldado queria atirar em uma mulher. Ele só não fez isso porque meu pai implorou demais. Nós gritávamos de pavor. No dia 14 de junho de 1944, apenas alguns quilômetros separaram os trens com as pessoas sofrendo nesses vagões. E por 2 anos, esse lugar é usado como um campo de extermínio, ou seja, uma fábrica de assassinatos, e com todas as brutalidades que se podem imaginar. Até 12.000 pessoas jogadas em cargos transportes de animais. Eram transportadas dessa forma a esses campos de concentração. A rampa é aonde acontece a seleção. Aqui são os capangas dos soldados. Eles separam as mulheres da família e homens de suas mulheres, mães de seus filhos e assim em diante. Um apontar de dedo decide se você vive ou morre. A maioria das pessoas eram imediatamente jogadas nas câmaras de gás. Na beira da rampa, o médico do campo de Auschwitz, Dr. Josef Mengele, ele está particularmente interessado em crianças gêmeas. Ele pretende usá-los para os seus experimentos medicinais, bárbaros e cruéis. Primeiro, ele olhou para mim, e alguns dias depois, ao ouvir o nome dele, eu me lembrei de suas feições. Quase que nós morríamos durante o transporte de trem. O pior é que nunca sabíamos aonde estávamos, nem o que estava para acontecer. Só ouvíamos do lado de fora as vozes falando alemão. E aí percebíamos que chegamos ao nosso destino. E tínhamos que descer rápido do trem. E a um espaço de nós estava lá o Dr. Josef Mengele. Os meninos foram imediatamente separados um dos outros. Nós andamos alguns passos e percebemos que não nos despedimos dos nossos pais, dos nossos familiares. E eu olhei de volta e tentei dar um último olhar, mas eles não estavam mais lá. Simplesmente sumiram, como se fossem engolidos pela terra. Eu e Dori não fomos separadas. Podemos ficar ainda mais algum tempo juntas. Enquanto os meus pais e os meus irmãos foram jogados diretamente na câmara de gás. Depois, fomos levadas para o bloco B, com outras 75 mulheres de Galanta, para o acampamento das mulheres de Bergen. Mas primeiro nós tínhamos que passar por várias proceduras, como por exemplo, um soldado começa a falar: todos os recém-chegados têm que ser desinfectados e só então serão acomodados. E agora todos devem se despir. Primeiro nós vamos cortar os cabelos de vocês. E eu pensei, nossos cabelos serão cortados?
Nós não falamos nada. Ficamos apenas olhando, caladas. Vamos logo, tirem as roupas. Eu fiquei hesitante ao ouvir aquilo, pois nesse salão também tinham homens. A vergonha vocês deixaram em suas casas. Tirem logo as roupas. Não vou mandar novamente, dizia uma supervisora. Nós nos despimos. Os soldados andavam por dentro do vão, para lá e para cá, e sorriam se divertindo. E nós estávamos paradas, nuas e vermelhas de vergonha. E nesse momento entrou o médico do campo, Dr. Menegel. E nesse momento, quando nossos cabelos estavam sendo raspados, ele estava passeando ali e analisava minuciosamente, atento a tudo. E no momento em que o cabelo de Dory ia ser raspado, ele gritou: "Não cortem os cabelos!" Dory era linda e agradou o comandante. Ela recebeu uma bolsa com 2 vestidos e recebeu também um pão com manteiga. E quando eu vi a bolsa que Dory recebeu, eu coloquei o meu diário lá dentro e depois tirei e coloquei nos buracos das paredes. E finalmente chegou o dia em que eles me separaram de Dory. Ela tinha apenas 12 anos e foi levada por uma supervisora para o Dr. Joseph Menegel. E lá ela ficou por vários dias. E outras mulheres foram levadas para o bloco B1. A rotina diária desse campo de concentração era insuportavelmente horrível e imaginavelmente cruel. Os presos sofrem de fome. A maioria está doente e indefeso, à mercê do despotismo sádico dos soldados. Há um cheiro pungente no ar. Eles nos acordavam já muito cedo da manhã. Eles abriam a porta e nós sentíamos que vinha lá de fora um fumaceiro terrível. Tinha uma catinga terrível de carnes queimadas. Estava muito escuro e nós tivemos um medo terrível. Eu achava que naquele momento eles iam nos queimar vivas. Não queríamos mais sair na porta. Os alemães simplesmente nos expulsavam com cacetetes. Nós tínhamos que sair de dentro do vagão. Uma garota perguntou a um soldado: "O que é que está havendo ali? O que é isso? Que tanto fumaça? Por que essa catinga toda no ar?" E ele simplesmente respondeu: "Agora os seus pais estão sendo queimados." Alguns dias depois, Dory é trazida de volta por uma outra mulher ao acampamento feminino. E ela simplesmente silencia sobre o que aconteceu. Com apenas 12 anos, ela não deveria estar lá. Está ali, no meio de outras mulheres, e isso é o que a condenou. Um segurança puxava ela da barraca e ela gritava pelo meu nome: "Yeti, Yeti, por favor, não me deixe sozinha, por favor, não os deixem me levar." Ela tinha apenas 12 anos de idade. "Por favor, leve-me com você, me ajude, eu estou com fome." E nós a deixamos lá. Senão, eles nos teriam fuzilado ali mesmo, se tentássemos impedir que Dory ficasse ali. Então, ela ficou lá, e lá mesmo ela morreu. Eu nunca fiquei sabendo se ela morreu de frio ou de fome. Ela simplesmente morreu. Em agosto de 1944, o sistema de acampamento atinge o seu pico final de mais de 700 mil pessoas. Até este momento, foram assassinadas em Auschwitz-Birkenau. 500.000 seguirão nos próximos meses de maio e junho. Vindos da Hungria, mais de 438 mil judeus seguirão direto para as câmaras de gás em Auschwitz, enquanto no Auschwitz e em outros campos de extermínio se continuam os assassinatos. A frente leste está se movendo para o oeste. Apesar das derrotas contra o Exército Vermelho, a propaganda alemã continua a celebrar seus combates
Os prisioneiros dos campos de extermínio são usados nas fábricas de armas como trabalhadores forçados. A indústria alemã também exigia cada vez mais prisioneiros de Auschwitz-Birkenau, e assim seguiam-se as produções de armas e munições. Essa produção era gerenciada rigorosamente para que esse trabalho de 24 horas por dia nunca parasse. Quem ainda era forte e capaz de produzir era empregado nas chamadas empresas relacionadas à guerra. As condições de trabalho eram desumanas. Muitos morreram. Na madrugada do dia 31 de agosto, eu e outras mulheres tínhamos que fazer filas nas frentes das barracas, com pressa. Peguei as minhas páginas do diário e as amassei bem pequenas e ficamos lá, nós três. Estávamos paradas como se fôssemos um sanduíche. Eu no meio, minha irmã do lado e outra amiga do outro lado. Eles, os oficiais alemães, nos escolheram, juntas com mais de 75 mulheres. Mais tarde, nós deixamos Auschwitz e fomos levadas de novo em outro comboio. E a viagem segue por Breslau e, finalmente, na estação de trem, na cidade de Reichenbach, na Baixa Silésia. Lá, os soldados alemães tinham transformado uma escola de esporte em um campo de trabalho. 2.000 prisioneiros são alojados aqui, inclusive 800 mulheres. Os trabalhadores forçados foram divididos em 6 quarteirões no campo. As mulheres separadas dos homens. Não havia aquecedores. Nós dormíamos em mesas de madeiras nuas, com um pouco de capim espalhado. Uma cerca elétrica de quase 3 metros de altura circundava o acampamento. Quem tentar escapar será fuzilado. Eu e minha irmã viemos parar nessa barraca e nós dormíamos bem coladinhas, abraçadas. Nós tentávamos nos aquecer do frio. Era amargamente frio e gelo. Eles nos acordavam todos os dias, às 4 horas da manhã. Isso era um castigo muito grande para nós. Todas as manhãs, não termos nada para comer ou para beber. Nada. Simplesmente nada. As prisioneiras estão à mercê dos abusos e ataques dos guardas, dos soldados. Dezembro chegou e todas as manhãs tínhamos que ir à fábrica marchando, quase 1 hora no frio gelado e na neve. Nossos tamancos estavam tomados de gelo, uma camada grossa de gelo. Quase não podíamos andar, e isso deixava os soldados alemães enraivecidos. Para eles, nós andávamos muito lento, mas nós não conseguíamos andar mais rápido. Afinal, nossos tamancos de madeira não eram apropriados para andar na neve. E, ao caminho do trabalho, tínhamos que cantar músicas alemãs, aonde os textos falavam qual bom a Alemanha é e que grandes coisas existem. E para que pudéssemos andar mais rápido, alguém na frente dava demonstração como deveríamos ir e como deveríamos cantar. Eu trabalhava 14 horas por dia, produzindo granadas, e todo o processo de produção era meticulosamente anotada. Eu não perdia nenhuma oportunidade de escrever no meu diário. Eu pegava todas as folhas de papel que achava jogada no lixo e usava como folhas para o meu diário e escondia sempre debaixo da minha roupa. E eu tinha boa memória e sabia tudo o que havia escrito antes, e assim todos os dias escrevia tudo o que via, vivia e observava, e tinha passado. Eu escrevia tudo o que estava certo e errado, e nos dias seguintes, no trabalho, quando as mulheres, as supervisoras, não estavam lá, eu rapidamente transferia o que estava no diário para os mapas de rotas todos os dias. E então eu consegui transferir 54 folhas. As outras folhas, por medo de ser pega em flagrante, joguei fora no banheiro. No campo de concentração, piorava a situação de trabalho
para nós a cada dia mais. Muitos estão doentes, desnutridos ou apenas fracos, e quem não tiver mais com força para trabalhar será simplesmente jogado na câmara de gás. E eu, com apenas 15 anos de idade, agora cheguei ao final das minhas forças. Cada vez mais tínhamos que trabalhar fora das fábricas e muitas noites tínhamos que cavar covas para os soldados alemães. E durante o dia voltávamos às fábricas para continuar trabalhando e não tínhamos tempo para dormir por nenhum segundo sequer. Em uma noite em fevereiro tivemos que cavar noites após noites, covas após covas, para que os soldados alemães pudessem se esconder. A fronte estava a apenas 50 quilômetros de Peterswaldau e eu nem outros prisioneiros não tínhamos a mínima ideia sobre o colapso iminente do Terceiro Reino. O campo era administrado apenas por alguns soldados, mas nós não sabíamos disso. No dia 6 de maio, cai a fortaleza Breslau e o exército alemão se rendeu ao Exército Vermelho. Naquela mesma noite, as mulheres são levadas ao campo livre pelos soldados. Como eu não tinha a mínima ideia que logo o fim da guerra seria declarado. Porém, antes disso, tivemos que desmontar todas as máquinas e equipamentos e jogar nas águas. E assim que terminamos, os alemães entraram em 2 carros e foram-se embora, e nos deixaram para trás, na fábrica vazia. Tudo estava vazio, tudo estava limpo, sem nada que denunciasse os soldados alemães. Nós ficamos lá, aguardando que algo acontecesse, e esperávamos, mas a espera foi em vão. Ninguém voltou mais, nenhum soldado estava mais lá. Nada por ali. No dia 8 de maio, fomos então libertadas pelo Exército Vermelho. Eu e minha irmã fizemos a estrada de Praga até Galanta. Até aí, nós não sabíamos nada sobre o trágico destino de nossas famílias. As 54 páginas do diário escritas nessa minha história, escondi bem guardadas debaixo das minhas roupas. 74 anos depois da Segunda Guerra, estou aqui em Jerusalém, pois aqui eu construí uma família. Aqui é a minha casa. Conheci meu marido, Emil Müller, e logo após o nosso casamento, tive a minha primeira filha, que recebeu o mesmo nome da minha irmã, Dori. O meu filho Isaac, que aos 20 anos foi derrubado na guerra de Yom Kippur. Meu marido faleceu em 2006 e o meu filho Ariel tem hoje 62 anos. Eu fui feliz aqui, apesar de tudo o que me aconteceu. Agora eu tenho meu diário e tenho que mostrar ao mundo para que as pessoas nunca esqueçam os judeus que foram assassinados. Enquanto eu viver, vou lutar por essa causa. Caso contrário, não teria esse sentimento de ter cumprido aqui a minha missão, de mostrar ao mundo tudo o que aconteceu. Logo eu vou morrer e não quero que essas pessoas que foram assassinadas se apaguem nas memórias do tempo. Hoje o sol brilha e acaricia o meu rosto, como se ele quisesse me acordar de um sono profundo. E olho à minha volta e percebo que foi apenas um sonho, e tudo está bem. E como sempre, o meu carinho e o meu respeito aos familiares e sobreviventes do Holocausto, das guerras que já houveram e que nunca mais venham a acontecer. E se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e nós nos vemos lá nos comentários. Muito obrigada, até o próximo vídeo.